Tudo bem com vocês? Hoje vou trazer a apostila de animais selvagens e domésticos. Tô atrasada, né? Então, deixa eu arrumar aqui minha câmera. Então, nós vamos começar. O primeiro animal aqui da nossa apostila é a abelha. Começa então com a letra A, tá bom? Então, nós vamos fazer o sinal de abelha utilizando a configuração de mão com o polegar, ok? A mão em L, tá? Nós vamos usar o polegar e o dedo indicador e encostar um no outro, fazendo, lembra daquele sinal que eu já fiz para vocês, o sinal de mosquitinho? Mosquito, exatamente. Mas existe um diferencial da abelha, né? A abelha faz o quê? Ela tem um ferrão, ela pica, né? Então, nós vamos fazer um movimento circular, abelha e picar, tá bom? Podemos fazer o sinal com o movimento circular e picar também no braço, abelha. Próximo sinal é o sinal, lembra desse sinal aqui, ó? Sinal de sinal. É o sinal de águia. Nós vamos fazer com a mão em configuração de X. Vamos colocar aqui, ó, próximo do nosso nariz, ok? Dá para vocês perceberem, ó, X ao nariz. E nós vamos, com as nossas mãos, fazer o movimento de voar. Águia. Águia. Muito bem. Próximo sinal, o sinal de alce. Alce, ele tem uma característica que é os chifres. Nós vamos colocar as nossas duas mãos abertas, bem abertas aqui em nossa testa. Alce. Próximo sinal é o sinal de animais. O que podemos fazer para falar de animais? Nós vamos usar o sinal de leão, tá bom? Vamos pegar aqui, ó, nossa mão com a palma para trás e fazer esse movimento, ó. De cima da cabeça para baixo, fechando até aqui embaixo. Leão, diversos. Esse é o sinal para animais, tá bom? Eles utilizam o leão porque tem a característica do rei da selva, né? Mas podemos utilizar qualquer outro animal. Um exemplo, vamos falar de animais domésticos, por exemplo. Animais domésticos. Então, eu fiz o quê? Cachorro, diversos. Então, todos os animais parecidos com cachorro são animais domésticos. Animais selvagens, leão, diversos. Todos os animais parecidos com o leão, que vivem no mesmo habitat, são animais selvagens, tá? Posso utilizar dessa forma também para falar somente de animal. Ou posso usar um animal como o cachorro ou o leão para falar de animais diversos. Então, esse é o sinal. Próximo sinal, o sinal de aranha. A aranha a gente já conhece, né? A nossa mão com movimento nos dedos. Aranha. Próximo sinal é o sinal de arara. Nós vamos fazer o seguinte: mão em X, próximo ao nariz, e fazer o movimento para baixo 2 vezes. Arara. Sinal de ave, ave diversas, tá? Nós vamos fazer, ó, essa configuração de mão
polegar com o indicador próximo à nossa boca, fazendo bico, ave, e fazer o sinal que ele voa. Ave. Um próximo sinal é o sinal de avestruz. Vamos utilizar a mesma configuração de mão, tá? Para fazer o bico do avestruz. Então, aqui está meu avestruz, olha ele aqui. E uma característica do avestruz, ele esconde a cabeça, tá? Então, com a outra mão, nós vamos fazer o sinal de um copinho, sem precisar... A mão em C, tá? Porque o copo a gente fecha, né? O O. Nós vamos fazer a mão em C, tá bom? Então, avestruz. Muito bem. Próximo sinal é o sinal de baleia. Qual é a característica da baleia? Ela solta água por um orifício, né, em cima, na parte de cima da baleia. Então, baleia, nós vamos colocar a nossa mão em S, tá? E aqui em cima, ó, abrir. Deixa eu ver se eu abaixo aqui um pouquinho mais, deixa eu arrumar a câmera para vocês verem melhor. Baleia. Baleia. Ok? Então, é o esguicho de água que ela tem atrás. Próximo sinal é um sinal de um inseto, a barata. Nós vamos colocar a nossa mão em U sobre a testa, tá? E aí, nós vamos fazer esse movimento com os dedos, ok? Porque é a anteninha da barata. Barata. Próximo sinal, sinal de beija-flor. Beija-flor, ele tem um bico mais pontudinho, então a gente não vai utilizar esse bico aqui. Nós vamos colocar o dedo indicador próximo ao nosso nariz, ó, desta forma. Beija-flor. E vamos fazer a asa bem juntinha, batendo bem rápido. Beija-flor. Besouro. Nós vamos fazer o sinal de besouro. Vamos colocar as nossas duas mãos com a configuração em Y. Próximo ao nosso nariz, nós vamos fazer isso, tá? Besouro. Não sei se vocês conseguem perceber aqui, ó. O escaravelho, né? Alguns besouros têm essas garrinhas aqui, né? Não é uma garra exatamente, mas é onde eles utilizam para cortar as folhas, tá? Besouro. Próximo sinal é o sinal do bicho preguiça. Nós vamos fazer com as duas mãos em configuração de 5, tá? Duas mãos configuradas em 5. Com a nossa expressão de preguiça, sabe? Aquela coisa bem mole, nós vamos fazer o movimento de mudar a nossa mão. Bicho preguiça. Próximo sinal é o sinal de bode. Nós vamos fazer configuração de mão em 5, em uma mão, configuração de mão em S na outra. Bode. Aonde eu vou colocar essa configuração em 5? Na testa, sobre a cabeça aqui, ó. Sobre a cabeça. E essa embaixo no meu queixo. Bode. Representando o chifre e a barbicha do bode. Ok? Bode também, bem parecido, né? Um outro sinal é o sinal de boi. Sinal de boi vocês já conhecem, né? Mão em Y. Coloco aqui na minha têmpora e faço o movimento para trás. Boi, né? Boi.
Próximo sinal, sinal de borboleta. Esse sinal é bem fácil. Mão com palma virada para trás, outra mão com a palma virada para trás. Juntei os meus dedões aqui, ó, e faço o movimento. Borboleta, borboletinha, né? Dá pra cantar a musiquinha. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate. Bom, não vou cantar tudo não. Vamos lá, o próximo sinal é o sinal de búfalo. Búfalo. Búfalo, ele tem as características porque ele tem 2 chifres. Então, nós vamos fazer as 2 mãos em configuração em Y e nós vamos colocar nas nossas têmporas, tá? Búfalo. Não tem movimento, tá bom? Búfalo. Próximo sinal, sinal de burro. Burro. 2 mãos em B, próximo à nossa cabeça, fazendo o movimento para frente e para trás. Burro. Mão em B, para frente e para trás, burro. Próximo sinal é o sinal de cabra. Vamos fazer mão em V na testa, sem movimento. Cabra. Próximo sinal, o sinal de cachorro. Quem se lembra? Nós temos 2 sinais para fazer cachorro. O primeiro sinal, vocês já conhecem, sinal de conhecer, que é a mão em garra, fazendo o focinho. Cachorro. Segundo sinal, cachorro. Esse sinal aqui, em algumas regiões, ele é muito utilizado, tá bom? É usado em algumas regiões. Aqui em São Paulo, os surdos usam muito esse para cachorro. Próximo sinal, vamos fazer o sinal de camarão. O sinal de camarão, nós vamos fazer o quê? Mão, configuração de X, lembra? Configuração em X. Dedo indicador, faço uma pequena curvatura. E aí, eu vou fazer um movimentinho, ó. Fazemos esse movimentinho, indo para frente, camarão, tá bom? Próximo sinal. É um animal grande, com 2 corcovas. É o camelo. Nós vamos fazer o quê? Com uma das nossas mãos, eu vou colocar as mãos nas costas, para identificar que é nas costas. Que ele tem 1, 2 corcovas. Camelo. Próximo sinal é o sinal de camundongo. Sinal de camundongo, rato, é tudo a mesma coisa, né? Aqui na apostila vocês vão ver que eles fazem esse sinal de camundongo. Um bigode, utilizando o dedo indicador e polegar, puxando, ó, mas em bolinha, tá? Ele não faz em pinça, em bolinha. Coloca próximo aqui e puxa como se fosse o bigode, ó. E depois utiliza a configuração de mão desta forma, com as 2 mãos, e faz as orelhinhas do camundongo. Então, vamos fazer agora o sinal completo? Camundongo. Próximo sinal, o sinal de canguru. Canguru.
Vamos colocar a mão dessa forma e canguru. Tá? É bem classificador, porque o canguru tem, né, as mãozinhas mais curtinhas e pulam, né? Próximo sinal, sinal de capivara. Capivara, nós vamos utilizar as nossas duas mãos com a configuração em 5, próximo aqui, ó, a nossa bochecha, e nós vamos fazer esse movimento. Capivara. Próximo sinal, sinal de caranguejo. Vamos utilizar o dedo indicador e o polegar em uma mão e na outra mão, ok? Nós vamos abrir e fechar, só que nós vamos para o lado. Abriu, fechou para o lado esquerdo, abriu, fechou para o lado direito. Caranguejo. Um próximo sinal é o sinal do carneiro. Carneiro. Vamos continuar com a nossa mão em configuração de 5, número 5, ok? Vamos colocar palma para trás, em cima da nossa testa, e nós vamos fazer um movimento circular, indo para trás e voltando para frente. Então, é como se a gente estivesse enrolando o chifre do carneiro, ok? Então, vamos lá. Carneiro. Muito bem. Próximo sinal é o sinal de cascavel, a cobra cascavel. Ela tem uma característica que é o rabinho, né? A cauda dela, né? Ela tem um sininho na cauda. Então, nós vamos fazer o quê? Utilizar o nosso dedo indicador com a palma para frente, fazendo o movimento desta forma, tá? Palma para frente com o movimento. Só que a nossa expressão precisa fazer o quê? Tá bom? Cascavel. Muito bem. Próximo sinal é o sinal de castor. Nós temos 2 sinais para fazer o castor. Castor é aquele animalzinho, né, conhecido como o engenheiro da natureza. Então, nós vamos fazer o primeiro sinal, ele vai ser característico aos dentes do castor. Então, nós vamos utilizar a mão em V, com o polegar embaixo, e nós vamos fechar assim, ó. Certo? Então, essa é a configuração, nós vamos colocar ela aqui próximo à nossa boca. Castor. 1, 2. Castor. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal tem a ver com o rabo do castor, ele tem um rabo mais achatadinho, que ele utiliza para poder ajeitar a madeira no lugar. Então, nós vamos utilizar o nosso braço desta forma, com a mão esticada. Com esse braço, o outro braço vai ficar em cima. Nós vamos fazer esse movimento, levantar a mão 1, 2 vezes. Castor. Próximo sinal é o sinal de cavalo. Cavalo, nós vamos fazer a configuração com os dedos fechados, mão em U, porém o nosso polegar vai ficar para fora. Vamos colocar ele próximo aqui à nossa testa, né, ao lado da nossa testa, e fazer o movimento para frente, para trás. Cavalo. Temos também o cavalo marinho, né? E para fazer o cavalo marinho, olha só como ele é. Nós vamos fazer da seguinte forma: mão em configuração de D, com a letra D, tá? Eu vou chegar um pouquinho mais perto da câmera para vocês perceberem. Nós vamos
inclinar um pouquinho o nosso indicador, o dedo indicador desta forma. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Vamos subir e descer. Então, cavalo marinho. Erguemos o dedo indicador e descemos com ele abaixadinho. Erguemos, esticando e descemos. Cavalo marinho. Muito bem. Próximo sinal é o sinal de cobra. A cobra, ela tem uma característica e nós vamos ver aqui o primeiro sinal para a cobra. Ele vai estar na apostila, tá? Nós vamos fazer aqui, ó, com os dedos desta forma, em U, com os dedos em U. Vamos colocar a mão próxima aqui da nossa boca e vamos fazer um movimento circular. Cobra. Existe uma outra forma de fazer cobra. Segundo sinal. Mão em configuração com o número 5. Vamos fazer o movimento circular. Cobra. Também pode ser utilizado esse sinal para serpente. Esse sinal ou esse sinal. Muito bem. Próximo sinal é o sinal de coelho. Coelho a gente já aprendeu, né? Então, nós vamos colocar as nossas duas mãos em U, virado com a palma para trás, ao lado da nossa testa e fazer o movimento. Coelho. Ele tem um movimento, né? E vira. Coelho. Próximo sinal é o sinal de coruja. Nós vamos utilizar a mão em X, só que nós vamos fazer o seguinte, mão em X, ao invés da gente utilizar aqui de lado, nós vamos deixar ela em pé, palma para fora, dedo curvado, e nós vamos colocar aqui, ó, no nariz. Coruja. Logo que nós fizermos esse sinal, como a coruja ela é um sinal composto, então nós vamos fazer o bico e os olhos, tá? Então, coruja. Tem uma característica que é o bico, né? A forma que ela fica com a boca, né? Aquele barulhinho, né? Então, você vai fazer assim, ó. Tá? Então, coruja. Muito bem. Próximo sinal e animal é o nosso elefante, que vocês também conhecem. Mão em U, passando pelo nosso nariz, fazemos a tromba. Primeiro sinal para elefante. Na apostila vocês vão ver um segundo sinal. Dedo indicador, passando no nariz, faço a tromba. Terceiro sinal para elefante. Vocês não vão ver aqui na apostila, mas muitos surdos também fazem. Mão em O, próximo do nariz, e eu faço a tromba. Então, a gente já sabe que elefante é um dos sinais que a gente não pode errar. Não pode. Mão em V. Não pode, tá? Eu coloco no meu pescoço
e faça um movimento de negação. Não pode errar, porque vocês já conhecem e já sabem. Próximo sinal, sinal de escorpião. Nós vamos fazer a mão aqui na frente, igual a da aranha, ok? Mão de garra. Ele vai fazer um movimento com os dedos. Com a outra mão, em configuração de X, eu vou colocar aqui em cima. Escorpião. Escorpião. Próximo sinal é o esquilo. Característica do esquilo, o rabo. Então, nós vamos na nossa lateral, com a mão em L, eu vou vir aqui, vou pegar o rabo e vou levantar o rabo e fechar aqui em cima. Esquilo. 45. Aberto e fecho. É só o desenho do rabo. Mais um sinal para nossa coleção de animais, a estrela do mar. Com a nossa mão aberta com a palma para cima, nós vamos pegar a nossa outra mão com a palma para baixo e fazer esse movimento. 1, 2 vezes. Estrela do mar. Estrela do mar. Próximo sinal, sinal de falcão. Vamos colocar o nosso braço desta forma, com a mão fechada em S. Com a outra mão em 5, configuração em 5, vamos fazer, na verdade, não é em 5, tá? É em 5, mas esse dedão aqui vai estar junto, ele não vai ficar aqui preso. Então, vamos fazer desta forma aqui, ó. Como se fosse a garra do falcão, tá? As patinhas. Então, é desta forma. Mão com os dedos curvados e o polegar junto. Nós vamos fazer dois movimentos para falcão. Então, vamos lá. Braço dessa forma, configuração desta forma, falcão. 1, 2. Ok? Precisa-se fazer 2 movimentos no braço, independente de onde seja. Falcão. Próximo sinal, o sinal de foca. Sinal de foca, nós vamos usar as nossas 2 mãos com os dedinhos fechados e vamos fazer batendo a palma. Foca. Próximo sinal é o sinal de formiga. Formiga, as danadinhas, né? Que gostam dos doces e às vezes ficam dentro da nossa casa. Tem umas miudinhas que atrapalham bastante a nossa vida. Nós vamos fazer a mão em U, igual a barata, fazer o movimento da anteninha da formiga. Na sequência, nós vamos fazer essa configuração de mão de pinça e colocar aqui no nosso braço como se ela estivesse andando. Formiga. Ok, então vamos fazer o sinal de formiga, agora completo. Formiga. Muito bem. Próximo sinal, o sinal de gambá. Na aula passada eu expliquei sobre o gambá. Gambá brasileiro. Ele não tem cheiro, tá bom? Ele não solta aquele cheiro ruim, não. O gambá brasileiro é diferente dos gambás de outros países, tá bom? O gambá aqui brasileiro, ele é muito conhecido porque ele tem características bem parecidas com o saruê, com o canguru, tá? Mas eles não são tão bonitinhos quanto os gambás americanos, australianos.
Mas o gambá que eu tenho aqui como classificador aqui é o gambá que é preto e tem uma faixa branca, né? Aqui na parte de trás da cabeça até o rabo, tá bom? Então, gambá. Nós vamos fazer a nossa configuração de mão de cartão. Lembra do cartão? E vamos fazer aqui, ó. Daqui da nossa cabeça até atrás. Gambá. Ele serve para o gambá brasileiro, porque é o único sinal que nós temos para gambá. Próximo sinal é o sinal de ganso. Sinal de ganso. Vamos fazer essa configuração de mão. E aqui no ar mesmo, abrir e fechar. Ganso. Muito bem. Próximo sinal, o sinal de gato, que vocês também já conhecem. Eu até ensinei, né, na música. O bigode, gato. Um novo sinal também para vocês é o sinal do gavião, mais uma ave aqui de rapina, né? Nós vamos utilizar as nossas duas mãos, fazendo esta configuração. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos, com as mãos abertas, fechar e levantar. Tá? Aberta, desço, fecho, levanto. Gavião. O gavião, ele tem o hábito de pegar a presa e para ele conseguir pegar a presa, ele vem com um voo, né? Chega até o solo, ele bate com a parte do peito sobre a presa dele. A presa fica meia tonta e aí ele utiliza as garras. Agarra a presa e volta pro ar voando. Eu já vi ele fazer isso e é bem interessante. Próximo sinal, sinal de girafa. Nós temos o primeiro sinal. Com as duas mãos em C, próximo ao pescoço. Uma fica embaixo e a outra sobe, levantando seu pescoço, mostrando a girafa. Girafa. Sinal de girafa, duas mãos em C, próximo ao pescoço, uma sobe. Girafa. Segundo sinal para girafa. Utilizo uma mão só. Próximo ao pescoço, girafa. Girafa. Um próximo sinal é o sinal do golfinho. Eu gosto muito desse animal. Meu sonho é conhecer um golfinho. Nós vamos utilizar a mão em B. E nós vamos fazer um movimento de entrar na água, subir e parar, tá? Golfinho. Então, ele vai mergulhar, fazer duas ondas e subir. Golfinho. Próximo sinal é o sinal da hiena. A hiena, ela tem um hábito de sorrir. Com a mão em C, próximo à nossa bochecha, sorrindo, nós vamos fazer um movimento para frente. Hiena. Não esqueçam de sorrir, tá? É importante vocês sorrirem porque a hiena sorri. O próximo sinal é o sinal do hipopótamo. Nós vamos utilizar as duas mãos com essa configuração. Ok? Uma
mão vai ficar com a palma para baixo, uma mão com a palma para cima, uma em cima da outra. Desta forma. Hipopótamo. Vamos abrir a boca junto quando formos fazer o sinal. Hipopótamo. Para demonstrar que é uma boca se abrindo, tá? Fazer novamente esta configuração. Cuidado, não é em Y, tá? É dedo indicador, dedo mindinho, juntou um com o outro. Olha lá, deixa eu ver um jeito bem para vocês verem. Abrimos a nossa boca para fazer o movimento de abrir a boca do hipopótamo. Hipopótamo. Próximo sinal é o sinal de inseto, insetos diversos. Então, eu vou pegar um inseto, fazer uma anteninha aqui, uma barata, e fazer vários, diversos, tá bom? Próximo sinal é o sinal do jacaré. Jacaré, uma mão embaixo, só que nós vamos utilizar os dedinhos, ó, um pouquinho curvado. Não precisa curvar muito igual garra, mas um pouquinho só. A outra mão da mesma forma. Jacaré. Jacaré. Próximo sinal, sinal de jaguar. O sinal de jaguar, ele também é o sinal de onça, tá? Nós vamos fazer o mesmo sinal, jaguar e onça, são iguais. Vamos colocar a nossa mão desta forma, certo? Embaixo do nosso queixo. Por quê? Porque esse é o sinal de felino, jaguar ou onça. Vamos fazer esse sinal e depois, com esta configuração de mão, palma para dentro, nós vamos fazer as bolinhas do corpo da onça ou do jaguar. Então, é um sinal composto, jaguar, onça. Próximo sinal, também, nós vimos um primeiro sinal para onça ou jaguar, e aqui nós temos um segundo sinal para onça ou jaguar. Nós vamos fazer o sinal de leão, ó, juba, e aí fazer as bolinhas, as pintinhas, né, do corpo. Também ele serve para jaguar e onça. Nós temos esses dois sinais para ser utilizado. Próximo sinal é o sinal de javali, o nosso conhecido pumba. Nós vamos fazer a mão configurada em 5 e colocar embaixo do nosso queixo. Javali. Javali. Próximo sinal, o sinal da jiboia. Ela também é uma cobra, mas ela tem uma característica. Ela se enrola, né? Então, nós vamos fazer a mão em configuração em 5, tá bom? Com a outra mão, nós vamos ficar com o braço dessa forma. E para fazer a jiboia, nós vamos fazer esse movimento circular em volta 2 vezes e parei. Jiboia. Vamos novamente, braço parado, mão em 5. 1, 2, parei do lado de dentro. Essa é a nossa jiboia. Próximo sinal, sinal de lagartixa. Vamos fazer a nossa parede com a mão espalmada desse jeito, os dedinhos fechados. Com a outra mão, desta forma. Vamos colocar aqui e vamos fazer o movimento de subir em zigue-zague.
Lagartixa. Lagartixa. Eu vou fazer o sinal de lagosta, que é o próximo sinal que nós temos aqui. Nós precisamos ficar com a nossa configuração de mão em C. Porém, ele não vai ficar redondinho, nós vamos achatar esse C. E aí, nós vamos fazer essa curvatura aqui, ó. Um arco. Mas há uma diferença. Com uma mão, eu vou terminar desta forma, mão em S para cima. Com a outra mão, eu vou fechar em coxinha. Então, vamos lá. Lagosta. Muito bem. Sinal de leão. Leão. Já ensinei para vocês. Um próximo sinal de leão, utilizado também como o sinal de felino, que eu também já falei para vocês, que é dessa forma. Utilizado no Rio de Janeiro para leão. Tá? Sinal de lesma. Vamos lá, ele também é um animalzinho. Palma para cima, com a mão em G ou em U, né? Vamos colocar em cima da mão e virar. E virar com a palma para cima. Próximo sinal, sinal de lhama. Nós vamos fazer o quê? Colocar o nosso dedo indicador, nosso dedinho para fazer as orelhinhas da lhama. E o focinho? Vou pegar o meu polegar e juntar com esses dois. Vai ficar desta forma. Olha só. Lhama. Oi. Lhama. A lhama cospe, né? Não precisa fazer isso, tá? É só isso mesmo, eu tô só brincando. Lhama. Lhama. Ignorem os sons atrás, tá? Lhama. Tá falando pra pessoa pouco, meu. Próximo sinal, sinal de lobo. Qual é a diferença do sinal de lobo para o de cachorro? O focinho. O focinho do cachorro, a gente vai ficar com ele parado. Cachorro. O sinal de lobo, nós vamos fazer o quê? Vamos pegar a mão aqui do focinho e vamos puxar, fazendo o focinho mais comprido. Lobo. Lobo. Essa apostila é um pouco comprida, tá? Por isso que ela tá demorando um pouquinho mais. Próximo sinal, sinal de lula. Nós vamos utilizar a nossa mão desta forma, como se fosse fazer coxinha. Lembra a coxinha que eu sempre falo para vocês? Só que nós vamos deixar ela aqui, ó, molinha, sem fechar. Nós vamos fazer, ó, ela de ladinho, faz umas ondinhas. E aí eu fecho e eu abro. Certo? Então, a lula. Aberta, faço uma ondinha, fecho e abro. Lula. Próximo sinal, sinal de macaco. Macaco vocês podem utilizar a criatividade de vocês. Na apostila vocês vão ver as duas mãos desta forma, fazendo esse movimento como se estivesse se coçando. Eu gosto muito de usar um classificador. Macaco. Próximo sinal, sinal de morcego. Vocês conhecem também?
Aqui tem 2 sinais para morcego. Um que vocês já conhecem. 2 mãos em X. Próximo do olho aqui, ó. Morcego. Levanta, abaixa. Morcego. Segundo sinal para morcego. Mão, configuração 5. No pescoço, subo. Morcego. Próximo sinal que está aqui é o sinal de mosquito, vocês também já conhecem. Mosquito. Que está fazendo o quê? Incomodando quem? A velha que estava a afiar. Muito bem. Próximo sinal, o sinal de mula. Nós não temos um sinal para mula, então nós vamos ter que fazer a datilologia. O que é a datilologia? Vamos escrever M, U, L, A. Mula. Próximo sinal, sinal de onça. Lembra que eu já falei? Jaguar, onça, mesma coisa. Existem 2 sinais para ele, eu vou repetir. 2 sinais para jaguar e para onça. Primeiro sinal, faço o sinal de felino, configuração de bolinha, desta forma com a palma para dentro e faço 2 bolinhas, é o suficiente para mostrar as pintas. Segundo sinal para onça, jaguar, sinal de leão e as pintinhas. Próximo sinal, sinal de ovelha. Os 2 dedos indicadores, um de frente para o outro. Nós vamos fazer um movimento circular em volta da nossa orelha, 2 vezes. Ovelha. Ovelha. 1, 2. Próximo sinal, sinal de urso panda. Aqui na apostila vocês vão ver só como o nome panda. Ele é um sinal composto também. Nós vamos fazer com uma mão esta configuração e colocar aqui na cabeça. É a orelhinha do panda. Então, aqui, ó. Sinal de urso. E para fazer a característica do panda, com essa configuração de mão, nós vamos utilizar as 2 mãos no olho. Por quê? Porque os 2 olhos do panda têm aquela parte mais escura, né? Mais preta. Então, panda. Vou fazer com a outra mão aqui para ficar mais fácil, porque meu arquinho hoje, ele tá... Minha tiara está aqui. Então, aqui, ó. Urso. Sinal de urso, tá? A orelha do urso. E o panda. Como se fizéssemos 2 óculos. Urso, panda. Próximo sinal, sinal de papagaio. O sinal de papagaio é exatamente igual ao sinal de arara. Nós vamos fazer a configuração de X, colocar com o bico para baixo e fazer o movimento 2 vezes. Papagaio, arara. Próximo sinal, sinal de pato, patinho. Nós vamos usar a mão em U, só que o nosso dedão vai fazer parte, para a gente poder fazer isso, ó, no bico do pato. Vamos colocar próximo à nossa boca, pato, pato. Próximo sinal que nós vamos fazer agora é o sinal de pavão. Nós vamos utilizar uma mão, esta parte aqui, ó, do final da nossa mão, nós vamos colocar ela aqui, ó, em cima do nosso punho. Tá vendo? Você faz assim, ó, com a outra mão, coloca ela aqui em cima.
certo? Então, você está com a mão desta forma. Nós vamos virar ela para fora. Ó, vira para fora. Palma para fora. Pavão. E aí, nós abrimos. Pavão. Ah, professor, tá começando a gravar aula agora. Esqueceu. Muito bem. Próximo sinal, sinal de peixe. Peixe. Esse peixe é o peixe ornamental. Nós aprendemos esse peixe aqui. Mas esse peixe aqui é o peixe que nós comemos. Nós não, né? Quem come peixe? Eu não como, mas quem come peixe, esse peixe aqui, ó. Ok? Que é o mesmo sinal para sexta-feira. Lembram disso? Agora, esse sinal é de peixe ornamental, peixe de aquário, né? Aquele aquário de casa, o peixe beta, Caramba, o você falou, se Nemo, né? Aqueles peixinhos bonitinhos. Nós vamos utilizar a mão em B e fazer esse movimento, como se nossos dedos fosse a cauda do peixe, né? A barbatana. Peixe. Olha só como o nosso peixe nada. É o peixinho. Sinal de pelicano. Nós vamos utilizar o sinal para a ave, o bico. Vamos fazer a nossa mão de coxinha desta forma e colocar embaixo do pescoço para fazer o papo do pelicano. Para fazer esse papo, nós vamos, ó, inflar a nossa bochecha, fazer um movimento para frente, virar a nossa mão e formar uma conchinha aqui embaixo, com a bochecha inflada, certo? Então, vamos novamente, pelicano. Muito bem. São sinais compostos, né? Às vezes atrapalham um pouquinho, porque são várias movimentações, mas não é difícil. Próximo sinal, sinal de periquito. Periquito, passarinho, ave. Bico. Tá? Abre e fecha. Periquito. O sinal de pernilongo. Nós vamos fazer a mão de mosquitinho com o dorso da mão. Nós vamos fazer um movimentinho até a mão, como se ele estivesse nos picando, danadinho. Pernilongo. Próximo sinal, sinal de peru. Vamos fazer a configuração de mão desta forma, ó. Palma para baixo, pego o meu polegar junto com o meu indicador e deixo esta configuração de mão. Agora, eu vou fazer o seguinte, colocar próximo da minha testa e descer. Peru, 1, 2 vezes. É o peru. Sinal de pinguim. Como vamos fazer o pinguim? As nossas mãozinhas grudadas no corpo e um movimentinho. Não ficou bonito, né? Porque eu estou sentada. Mas se vocês estiverem em pé, é só vocês colocarem a mão grudadinha no corpo e andar que nem o pinguinzinho, com as mãozinhas abertas assim, ó. Pinguinzinho. É isso, fica bonitinho quando você tá de pé. Próximo sinal, sinal de polvo. Vamos lá. Nós vamos utilizar a nossa mão com os dedinhos soltos. Ó, solto, quase fazendo coxinha, tá? Deixa ele solto. Lembra da lula que nós fizemos? Ó, a lula a gente fez assim, né? Deixa os seus dedinhos soltos, tá? E aqui em cima, nós vamos fazer mão de coxinha em cima. Desta forma.
E aí, nós vamos fazer o movimento abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Polvo. Muito bem. Próximo sinal, sinal de pombo. Bico. Com o dedo indicador. Papo. Ó, vou mostrar o papo do pombo. Pomba. O pombo. Próximo sinal é o sinal de pônei. O pônei, ele é o quê? Um cavalo, né? Então, nós vamos fazer o cavalo, sinal de cavalo, mão em U, com o dedo polegar na testa, faz um movimento para a frente, mas ele é o pônei, então ele tem uma diferença. Então, nós vamos fazer pônei, cavalo, com a mão com a mão em garra, virado para trás, nós vamos fechar fazendo coxinha para frente. Então, pônei. Esse é o sinal de pônei. Nós vamos fazer agora o sinal de porco. Eu tenho 2 sinais. Que é o primeiro sinal que eu vou ensinar para vocês. Mão em I, coloco no meu nariz e faço o movimento. Segundo sinal para porco, é o que vocês vão ver na apostila. Mão em I no nariz, faz o movimento para baixo. Vou fazer essa configuração de mão na sequência. Colocar próximo à minha boca. Ir para baixo e voltar. Próxima boca. Porco. Outro sinal para porco também aqui na apostila vocês vão ver. Então, tem um terceiro sinal para porco. Nós vamos utilizar a nossa mão com os 4 dedos desta forma. Ok. Colocar embaixo do nosso queixo. Fazer um movimento circular. Porco. Porco. Esse sinal é um sinal usado no Rio de Janeiro. Nunca vi os surdos utilizar. E aí, tem um sinal aqui que a minha amiga me ensinou. Eu não tinha visto que tinha na apostila, é o sinal de porco. Nós temos também o sinal de porco-espinho. Nós vamos utilizar nosso antebraço, desta forma. O outro em cima dele, ok? Então, a configuração de mão é essa. Então, porco-espinho, eu levanto e abro a minha mão. Porco-espinho, eu abro a minha mão. Por quê? Porque é a ideia dos espinhos sendo solto do corpo do porquinho, né? Então, esse é o sinal do porco-espinho. Próximo sinal aqui é o sinal de preguiça. E a gente já fez, é o sinal do bicho preguiça, né? Nós fizemos na letra B lá. As 2 mãos em garra em 5 e aquela moleza. Bicho, preguiça ou preguiça. Próximo sinal, sinal de pulga. Quem é que tem pulga? Os cachorros, os gatos e vários animais, né? Então, vamos fazer a pulga? Qual é a característica da pulga? Mão em A. Mão em A. Polegar virado para cima, polegar virado para cima e vamos matar piolho. Pulga.
piolho. É assim também. Próximo sinal, sinal de rã. Ai, não gosto. Mas vamos lá. Rã. Nós vamos fazer essa configuração de mão. Mão em V com o polegar junto. Utilizar o nosso braço e nós vamos mudar 2 vezes de lugar. Ok? Pulei. A rã, ela pula com as patinhas abertas. Fecha, pula. Rã. Tem isso aqui no arquivo, Beatriz? Tá? Fecha, pula. Rã. Próximo sinal, sinal de raposa. Raposa, nós vamos fazer o quê? Mão de coxinha, próximo aqui, ó, do bigode, em cima do bigode. E nós vamos fazer isso. Raposa. Raposa. Próximo sinal, sinal de rato. Vocês conhecem. Dedo indicador, movimento e passo. Rato. Na apostila vai ter um segundo sinal. O bigode. Sim. E só. Então, qual é que o surdo usa? Aqui em São Paulo. Em outras localidades, eu não sei dizer. Mas eu vi só rato assim. Próximo sinal, sinal de rinoceronte. Mão em configuração de Y. Vamos colocar o dedão aqui, ó, na ponta do nosso nariz e vamos fazer um movimento abaixando a nossa cabeça e erguendo. Rinoceronte. Rinoceronte, ele é ameaçado de extinção, né? Justamente porque ele tem um marfim, né? Sinal de sapo. Eu ensinei o sapo pra vocês na música do Cré. Lembra? Fez um dia o sapinho. Sapo. Na apostila, vocês têm um segundo sinal. Vocês vão colocar a mão desta forma e vocês vão fazer sapo com a mão em B. Sapo. Sapo. Como é que o surdo usa aqui em São Paulo? Sapo. Vamos fazer o sinal de tamanduá. O tamanduá, ele tem uma característica da língua dele, né? Que ele coloca a língua dentro dos cupinzeiros, dos buraquinhos para pegar os animaizinhos pequenininhos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a configuração de mão em X, desta forma, com a nossa expressão facial. Deixa eu colocar meu laço para esse lado para ficar mais bonito. Nós vamos ficar com a língua para fora. Nós vamos colocar, ó, o dedo para cima, língua para fora. Vamos descer. Língua continua para fora, tá? Viramos o nosso dedo com essa parte para cima. E subir. Então é isso. Tamanduá. Ó. Tamanduá. Nós temos que fazer careta. Língua pra fora, língua pra dentro. Mas, fazer o quê, né? Faz parte da nossa expressão facial e corporal. E agora com a expressão lingual. Então, utilizem a língua de vocês aí. Usem o X.
pra fora, virei. Tamanduá. Próximo sinal, o sinal de tartaruga. Ah, eu gosto muito desse sinal. Nós vamos fazer a mão em A. Olha o meu dedão, ele vai ficar assim, ó, bem pra fora. Com a outra mão, eu vou fazer, ó, a capinha da minha tartaruga. E aí, eu vou fazer um movimento circular com o meu dedinho. Tartaruga! Tartaruga. Você pode fazer movimento circular, se você conseguir, ou só levantar e abaixar. Tartaruga. Tartaruga. Mão em A, com a outra mão, eu tampo aqui em cima, fazendo o casco, levanto para cima e para baixo. Tartaruga. É bem bonitinho, né? Próximo sinal é o sinal de tatu. Esse não é o tatu-bola. É aquele tatu grande, né? Nós vamos fazer o seguinte. Com uma mão, nós vamos ficar com a mão em B, estirada para frente. Com a outra mão, Então, professor, usando o indicador, eu vou fazer um movimento circular. 7,7 volts e o meu Tatu. VRMS é 5,44 volts. E aí você vai fazer isso, mas fazendo o movimento para frente, tá bom? Então, ó, Tá, o tatu, tá bom. ok? Próximo sinal é o sinal de tigre. Tigre. Mão em configuração de garra embaixo do queixo para fazer felino. Com as outras duas mãos, eu vou fazer a configuração de mão de cartão. Mas a palma vai ficar virada para cima, ó. E aí eu fecho. Tigre. E faço a lista. Sabe a lista que tem o tigre? Porque o tigre é listradinho, né? Então, você vai fazer essas listas. Próximo sinal para tigre. Tem um segundo sinal para tigre. Nós vamos fazer o sinal de leão e fazer as listras. Certo? Mais um animal. Estamos chegando ao fim. Essa apostila é bem cansativa, né? Mas estamos chegando ao fim. Mais um animal que está aqui é o touro. Mão em Y. As duas mãos. Vamos colocar ele aqui, próximo da nossa testa. Na verdade, na lateral da testa. As duas mãos. E aí, nós vamos fazer um touro. Levanta e sobe, levanta e fica com cara de bravo, porque touro é bravo. Então, ó lá. Touro. Próximo sinal, sinal de tubarão. Tubarão. Aqui na apostila, vocês vão ver este sinal. Uma pergunta. Eu E B? hoje. Então, essa atividade aí que o senhor... Fazendo uma curvinha. Então, essa atividade que o senhor passou aí, eu não vou conseguir fazer, né? Nós Porque temos já tá este sinal. Mas, nós também temos este sinal aqui, ó. Essa agora. É Deixa eu anterior. mostrar pra vocês. É a configuração de mão em B, mas aqui, em cima da cabeça. E aí, nós vamos fazer esse movimento. Por quê? O tubarão tem aquela característica, né, da nadadeira, né? Que o corpo fica para baixo da água e aí aquela parte de cima, né? Mas as aves... Próximo sinal é o sinal de tucano. Vamos fazer com a mão em L. Colocar aqui próximo do nosso nariz, aberto. E fazer o bico do tucano. Tá bom. Fechando embaixo. Tucano. Tá bom. Que a característica do tucano é o bico, né? Um bico longo. Um animal muito bonito, né? Próximo sinal, sinal de urso. Eu ensinei pra vocês o urso panda.
E aqui está o nosso urso normal. Nós vamos fazer o quê? A orelhinha. Que atividade eu não vou precisar fazer? Não. Mas aí eu posso ver as aulas. E qualquer coisa, se tiver alguma Tá? dúvida, eu anoto. Urso. Vamos correr, que eu vou ver se eu consigo assistir uma aula daquele professor lá. Eu quero só pedir para que vocês ignorem um pouquinho os áudios que estão por fora, porque aqui em casa está todo mundo trabalhando, estudando, então tá uma loucura. Mas estamos acabando já. Próximo sinal, nós fizemos o urso, tá? O urso aqui, a gente pode utilizar esse urso para urso polar. Então, nós vamos fazer o urso que vive no frio. A gente pode fazer, ó, o urso polar, urso que mora no gelo. Ou só urso. Próximo sinal é o sinal de urubu. O urubu, nós vamos pegar as nossas mãozinhas, vamos deixar os nossos dedos abertos, com a palma para baixo e fazer isso para frente. Urubu. A gente precisa deixar os nossos dedos polegares próximos, tá? Urubu. Próximo sinal, o sinal de vaca, eu falei para vocês, ele é igual ao sinal de boi. Se você quiser especificar, você pode fazer o sinal de ordenha com as duas mãos ou com uma mão só. Então, você faz o sinal de boi, ordenha, ou boi, ordenha, vaca. Penúltimo animal da nossa apostila é o veado. Nós vamos fazer o quê? Mão em C, próximo à nossa testa, com o dorso virado, encostado na testa. Ok? Desta forma. Veado, para frente, para trás. Veado. E o último sinal é a zebra. O que tem na zebra? A zebra é um cavalo com o quê? Vamos fazer as listas, né? Igual a do tigre. Cavalo listrado. Cavalo listrado. Bom, então, aqui nós terminamos a apostila de animais domésticos e animais selvagens. E espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido e, ó, absorvido muito. Treinem esses sinais em casa. E se vocês forem ver animal no zoológico, por exemplo, vocês usem os sinais, tá bom? Um beijinho, que Deus abençoe.